Vamos começar então. Vamos esperar entrar. Ó, está entrando uma, Andréia entrando. Seja bem-vinda, Ju. Seja bem-vinda na nossa live de hoje. Deixa eu acenar aqui para vocês. Raquel, meu amor, seja bem-vinda. Ó, hoje a nossa live com a nossa pastora e psicóloga Tati. Vou esperar ela entrar aqui um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá entrando, entrou a nossa pastora, nossa convidada de hoje. Deixa eu chamar ela. Vanessa, bem-vindas. Chamei a Janete, minha irmã amada. Vamos ver. Olá! Cheguei, coisa boa. Ah, Como está, minha amada? coisa boa, tudo bem, né? Tudo bem, estamos aí, né? Estamos aí. Vivendo esse tempo aí, né? Como a palavra diz, é tempo para todas as coisas, né? A gente está num tempo Verdade, aí. É, é verdade. O ah, pessoal está coisa entrando, pastor. Ó, boa. já entrou várias meninas, Brasil, Dayana, Vanessa. Que linda, Tati, ó. A Andréia, amadas do Senhor. Pastor, O pessoal vai entrando aí ah, na nossa live, seja muito bem-vinda, né? Muito bem-vindos aqueles que entrar participar dessa conversa, né? Que nós vamos ter agora. Eu creio que na direção de Deus, né, pastora? amém, E em Deus nome de colocou no Jesus. meu coração aí dessa ferramenta que Deus nos deu. Vamos utilizar então, né, para estar É isso aí. abençoando vidas, nos abençoando, né? Que antes Ai, de a palavra bate com a gente, antes de nós transmitir a outras vidas, né? E Deus me colocou bem forte, assim, esse tema de ansiedade, né? E eu fiquei eu disse, eu vou convidar a pastora Tati, que eu sei que é uma profissional, uma psicóloga nessa área, né? Que pode estar nos instruindo, nos falando mais sobre essa área que tem atingido quase muitas e muitas famílias, né? Nesse tempo de isolamento social, né? Que tem provocado essa ansiedade, né? Que nós estamos passando verdade. por um tempo que não está sendo fácil para ninguém, né, pastora? Não, Estamos não. passando por um tempo aonde é realmente pedir a Deus todos os dias, Senhor, me dai a tua paz, né? É, Excede todo o nosso entendimento, né? é E isso quando eu aí. coloquei, pastora, nosso logo ali, olha, eu te recebi tanto WhatsApp. Faça a pergunta, eu queria saber, pede para ela me ajudar. Mimosa, tu botou o telefone aqui. Tá. Foi, Mas que foi bem legal, assim, né? Então, eu creio, assim, que é a direção de Deus, né? Que a gente está aqui, é tudo sobre o controle do Senhor, né? Sobre, verdade, sobre a verdade. direção dele, né? Então, eu vou deixar você se apresentar. A gente Mimosa. tem 1 hora, tá, pastora? 1 hora. Aí, quando for assim, ó, uns 15, faltando uns 15 minutos, a gente termina até para você poder colocar o seu telefone, contato, porque depois as pessoas, eu fiz essa semana com uma pedagoga e me procuraram. Aí eu passo o link, passo o contato para entrar em contato com você. Mas se puder colocar aqui, não tem problema. Eu não sei colocar, eu vou pedir para o seu ajuda, seu universitário, a colocar aqui, não tem problema, pode colocar, é bênção de Deus. Então, Tá bom. assim, vamos tomar como título a nossa conversa hoje, como lidar com a ansiedade em tempo de pandemia. Que a ansiedade, ela se tornou um sentimento inerente nesses últimos períodos, né, pastora? Ok, Então, eu isso. deixo para você comentar.
Ah, minha querida, então, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, né? O que que é ansiedade? O que que é ser uma pessoa ansiosa? E o que que é quando a pessoa se torna, quando desenvolve um transtorno, algo já a mais, né? Todos nós temos funcionamentos, maneiras como funcionamos, né? Ah, eu tenho eu já tenho um estilo ansioso, pastor. Eu tenho uma personalidade, eu tenho um jeito ansioso, uma maneira de existir ansiosa. Tudo eu já me preocupo, né? Eu tenho uma situação lá para acontecer, eu já estou me preocupando aqui agora. Bom, tu ter ansiedade, tu estar ansioso por alguma coisa é normal. O que não pode é e essa situação parar o teu funcionamento, tu parar de funcionar normal, tu parar de agir normal, tu parar de ter os teus pensamentos normais por conta de situações que tu tá, né, ou coisas futuras que tu já tá aqui agora parando. Então, com a epidemia que a gente está vivenciando nesse tempo agora, né? Aí a gente não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, a gente está vivendo um tempo totalmente. E a gente está vivendo o dia a dia, um dia por vez, né? E, então, como fazer para controlar? A primeira coisa que eu preciso entender é entender os meus pensamentos, né? Como agem meus pensamentos? O que é uma pessoa ansiosa? Ela é uma pessoa que ela tem a preocupação intensa, excessiva e persistente. Então, tu tá sempre com aquele pensamento intenso, aquele pensamento que não sai dali. Aquela coisa que está sempre ali, né? E os teus sentimentos, eles acabam se tornando também mais excessivos, obsessivos, tu acaba ficando uma pessoa mais obsessiva, né? Então, uma situação que vai, vamos supor, o jornal anunciou alguma coisa, ou a pessoa leu, né, em alguma rede social, e aquilo ali a pessoa já está apavorada, né? Já tá trazendo aquilo para sua vida, trazendo aquilo para sua, já não consegue mais nem, olha, eu tenho Deus, eu tenho minha fé, eu tô ali, mas eu não estou conseguindo mais controlar isso. Por quê? Porque isso já passou daquele limite que a gente considera normal, né? Aquela linha do que a gente considera normal. Então, quais são os sintomas? Quando é que eu sei que eu tenho, né? Eu vou ter um aperto forte no peito, é um aperto, né? Muitos pacientes me relatam que a vontade que muitas vezes sente é de botar a mão lá dentro e tirar algo que parece estar sufocando, né? Então, um aperto, é um suor, né? A pessoa ela sua mais, ela tem também o aumento dos batimentos cardíacos, ressecamento na boca, náuseas, ela tem tremores nas mãos, muitas vezes uma situação deixa ela tremendo, né? Então, esses são sintomas que pode estar te classificando como né, um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade excessiva, algo que está a mais daquilo que deveria ser, tá bem? O que a gente precisa saber, né? Eu preciso entender os meus pensamentos. Eu tenho que entender, eu tenho que me colocar na situação. Estamos, né, infelizmente, vivenciando esse tempo agora. O que que é normal e o que que não é normal? O que que a gente tem que pensar? Ah, é normal isso aqui, é normal eu pensar assim, não é normal. Bom, estamos na quarentena, todo mundo nas suas casas, tanto é que estamos tendo agora, né, inclusive né, pelas redes sociais é que estamos nos comunicando mais por conta né, da situação. Então, eu não posso, tipo, o que acontece? Muitas pessoas trazem muito para si, como se fosse um problema pessoal. Né? Ai, olha só, eu tô vivendo isso, eu tô, né, olha a minha casa, a minha vida, enquanto não é. O que a gente tem que entender é que é geral, é mundial, na verdade, né? Não é nem só no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, é mundial. Então, organizar o pensamento é uma coisa muito importante para pessoas que têm ansiedades, né? Eu tenho que organizar, é um pensamento por vez, né? Então, eu penso algo aqui e eu organizo ele. Eu preciso organizar. Então, assim, ó, se é algo que não é problema meu, que não é eu, então eu não tenho que trazer esse aumento, né? essa obsessão, esse pensamento excessivo, essa coisa Tem uma persistente que angústia, né? parece que não sai da cabeça nunca, a pessoa dorme, acorda, né? Então, tem que organizar, tem que entender. É um tempo que todo mundo está vivendo, é um tempo que todo mundo está vivendo. Eu posso ser risco, todos somos riscos, mas a gente não vai morrer antes do tempo, né? A gente vai ter todos os cuidados necessários, a gente vai seguir todas as instruções, mas eu tenho que entender que isso está acontecendo. Eu tenho que ter noção da realidade e tenho que ter noção do que me preocupa normal, a minha preocupação normal e aquilo que já está passando dos limites. Eu já estou trazendo para dentro da minha casa um desconforto, eu já não estou, sabe, a minha família já não está, eu já estou
trazendo para minha família algo tipo, eu estou preocupando mais do que acolhendo, ou até, né, enfim, dando mais direção, eu tô mais desorientada. Então, a gente tem que entender. E uma das coisas de uma pessoa ansiosa, né, é que essa pessoa, ela não consegue controlar os pensamentos. Os pacientes relatam isso muito, e também isso, né, a gente estudou e sabe que funciona assim mesmo. Tu tenta controlar e não consegue. Então, uma coisa é tu controlar, às vezes controla um pouco mais, às vezes um pouco menos. Nessa situação que eu não consegui controlar, outra situação eu não consegui controlar nunca, né? Tá fugindo do meu alcance, assim. Eu não consigo, eu fixo aquele pensamento e aquilo ali não sai. E aí eu já começo né? Já começo a ter os sintomas, já começo a desenvolver em mim os sintomas. Eu já começo a ter o aperto, eu já começo a suar, eu já começo, né? A minha respiração começa a ficar mais, eu não consigo mais fazer uma respiração mais tranquila, normal. Eu fico respirando, né? Então tudo isso a gente tem que analisar, né? Porque isso tudo não tem, a gente precisa se perceber, entender o que que é normal, o que que não é normal, o que que está dentro da linha, para que a gente possa atuar, né? Senão eu fico só vivenciando, criando crenças e pensamentos que vão acabando me trazendo, né? Não vou mais funcionando normal e vou achando que isso é normal. Não, isso não é normal. Não pode ser normal. Tem que procurar ajuda, tem que procurar entender. Mais ou menos isso. E tudo faz, hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, né, Tatiane, que faz a gente até perder o controle, né? E um ponto muito importante, assim, que eu vejo, assim, é como você comentou no início, é cuidar o que a gente está vendo, né? Porque como a gente recebe más notícia, né? Se a gente ficar ligado a noticiários, filtrar o que a gente cuida, hoje a gente tem essa ferramenta da tecnologia, mas é algo muito importante a gente filtrar o que a gente vai assistir, o que a gente vai ler, o que a gente vai colocar, né, na nossa mente, porque com o tempo no dia a dia vai se tornando uma ansiedade, né? Porque é aquilo assim, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe quando tudo isso vai passar, né? Hoje mesmo eu tive no centro, que foi aberto o comércio, foi liberado, e tinha bastante gente, né? Bastante pessoas assim no comércio, mas a gente consegue, eu não sei se é porque eu já estava com esse tema e já estava na minha mente que eu ia trabalhar, que nós íamos conversar sobre isso, mas dá para perceber que as pessoas têm uma ansiedade, né? É aquilo assim, tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, o uso do álcool gel, o uso da máscara, e aquilo ali tu vai filtrando aquela ansiedade, e quando tu vê, tu vai atender teu filho numa ansiedade, tu vai atender teu marido com essa ansiedade, e a tua saúde física não vai aguentar, né? Como você disse, é pressão alta, são vários sintomas que vai aparecendo, mas que nós temos que trabalhar, nós temos que nos cuidar, né? Porque da ansiedade eu creio que vem uma angústia, que é um outro assunto também nessa área, né? Na psicologia pode falar bastante. Vem o medo, né? Vem a ansiedade, ela vem a falta de esperança, né? Ela traz uma carga bem pesada, né, pastora? E assim, como nós podemos hoje, eu vou colocar aqui o que as pessoas me perguntaram no WhatsApp. Então, colocaram assim, ó, eu tomo remédio para controlar minha ansiedade. E estou certa disso? Há remédio para isso? Essa foi uma pergunta que me fizeram. Sim, com certeza, com certeza. Aquilo que eu falei, né, eu já falei. Quando eu não consigo mais controlar, quando eu não estou tendo mais esse domínio, né? E eu já percebi que tá tão em excesso, sabe? Eu tô tão obsessiva, e eu não consigo. Eu tento, eu faço uma técnica de respiração, eu estou fazendo terapia, por exemplo, mas ainda assim eu não estou conseguindo. Então a medicação ela vai ser importante, porque a medicação ela vai trazer o equilíbrio, né? O ansiolítico, ela vai estabilizar a pessoa, né? Porque o que a gente tem que pensar que num tópico assim, de um transtorno, em algo mais profundo, desenvolvido, ou algo que já está ali perto, né? Que já está mais, já está em excesso, e eu não tenho esse domínio.
eu preciso dessa ajuda, né? Eu sempre falo, eu sempre comento assim, não quer dizer que eu vou tomar um remédio que, ai, né, olha só, não tô tendo fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É o nosso aparelho psíquico, é as nossas emoções, é algo, nós cuidamos o lado espiritual, que é a nossa oração, palavra, buscar Deus. Só que tem algo que é emocional, né? Então, Deus não vai fazer, faz, sempre vai fazer. Né? O nosso Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Só que eu sempre uso até um exemplo do óculos, né? Não é porque eu uso um óculos que eu sou uma pessoa doente. Eu não sou, eu só estou usando um óculos porque eu tenho essa necessidade, né? Eu posso orar e Deus curar? Pode. Mas se eu não tive fé para isso ou isso não aconteceu, né? Eu vou usar o meu óculos, né? E isso não vai me afastar de Deus. Então as pessoas têm muito esse problema da medicação. Ah, eu não sei se isso é de Deus. Bom, se não fosse de Deus, não tinha sido criado. Começa por aí, né? A Bíblia diz que tudo que acontece, tudo está no domínio de Deus. Então, Deus deu inteligência para o homem, então tudo tem Deus, né? Então, a medicação ela é importante sim. Sim, se você entende, percebe, ó, eu já fiz terapia, ou então eu busquei, eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu controlei, eu tentei controlar, aplicando técnicas, enfim, e não aconteceu. Esse aperto está muito grande, essa angústia, esse medo, como tu falou, esses pensamentos obsessivos vão crescendo cada vez mais. Tem que entrar com a medicação, sim. A medicação vai ajudar muito. Até porque a medicação estabiliza para poder organizar os pensamentos, né? Faz parte, é necessário. Então, fica aí a dica, claro que não se automedicar, né? Não se Nunca. automedicar, que isso também é muito perigoso, né, pastora? É algo Isso assim que aí. a gente às vezes vai na farmácia tão ansiosa, toma tal remédio, mas não vai dar o resultado, Isso aí. né? Para isso tem os profissionais dessa área que podem auxiliar, que vão escutar primeiro, para ver qual é da onde realmente vem essa ansiedade, né? Mas que bom. Isso aí. Outra coisa que me perguntaram assim, cria-se uma rotina, estabelecer uma rotina é importante para driblar a ansiedade durante um período de isolamento social. Então, assim, eu vejo que nós falamos essa semana da parte da pedagogia, das crianças terem essa rotina, porque não estamos em tempos de férias, né? Nós estamos nesse isolamento social, mas a escola não está de férias. Na verdade, não é tudo assim, parou tudo. Parou tudo. Dentro do nosso lar não parou. Parou tudo lá fora, né? Dentro do nosso lar continua. Então, eu queria também ouvir assim, um pouco se estabelece uma rotina, ajuda a dar uma amenizada, a dar um cuidado melhor na ansiedade. Sim, minha amada, com certeza, com certeza. Por quê? Ó, a ansiedade são eventos futuros, tá? Então, eu sempre penso na ansiedade como eventos futuros. Então, vamos supor, uma pessoa ansiosa, ela acorda de manhã já pensando tudo que ela tem que fazer. E é automático esses pensamentos, não é algo E que ela nós mulheres, planeja. muito isso, né? Muito mais, né? Já vem. Automaticamente esses pensamentos já começam a vir, né? Então, eu aconselho isso muito, né? É algo que eu indico muito aos pacientes. Olha, eu tenho que arrumar o quarto, eu tenho que fazer os trabalhos, né? Eu tenho que arrumar, vamos supor, até por conta do isolamento, tem muitos afazeres a mais dentro do lar. Tem pessoas que estão trazendo o trabalho para dentro de casa. E a gente sabe que é muito mais difícil, né, do que fazer no trabalho. Por quê? Porque eu estou em casa, na minha zona de conforto, tenho acesso às minhas coisas, família. Então, ter aquela concentração, muitas vezes, ali no trabalho é uma coisa que fica mais difícil do que se estivesse lá no trabalho, que é um lugar específico para, né, que o trabalho aconteça. Então, eu trago o trabalho para dentro da minha casa, por exemplo, e eu tenho todos os meus afazeres da minha casa, e mais os meus filhos que estão em casa, e mais todo. Ou seja, a gente tinha um ritmo de vida X, e agora a gente agregou vários outros, né? Então a gente tem que, além de modificar a nossa rotina, que se modificou com certeza, a gente também acabou colocando mais coisas, né? Então isso pode trazer uma desestrutura. E para uma pessoa ansiosa é horrível, né? Porque aí então, ó, ela pensa em tudo que ela tem que fazer, ela já acorda de manhã em surto, né? Ela já acorda de manhã já desorganiza quando acorda, né? Então o que que eu sempre falo? A dica que eu dou, uma coisa por vez.
Faz um cronograma, né? Olha, eu tenho que executar tal coisa, o almoço tem que estar pronto tal hora, o trabalho que eu tenho que fazer a tal momento, eu vou receber alguém, ou eu vou entrar, fazer algum trabalho, né? Enfim, tudo que tiver que fazer naquele dia, faz um planejamento, né? Porque uma pessoa ansiosa, por ela já sofrer por eventos que vão acontecer, se ela não tiver na mente que ela vai conseguir ter o domínio, ela vai desestruturar. Sabe, ela não vai funcionar. Em algum momento vai começar os sintomas, né? Vai apertar o coração, vai dar um aperto, vai começar a suar, vai começar a ficar com a boca seca, vai começar a acontecer várias coisas, porque ela entende tudo que tem que fazer e ela já está dizendo para ela mesma que ela não vai conseguir. Né? Então, controlar esses pensamentos, fazer um cronograma, mesmo que a pessoa não consiga vencer tudo que ela planejou no dia, que a gente às vezes não vai conseguir, é normal, né? Mas pelo menos ela entendeu que ela planejou. Melhor do que. Porque o que acontece muitas vezes? Eu tenho milhões de coisas para fazer, eu não coloco um foco. Eu até falo isso no, quando a pessoa é mais hiperativa, né? A pessoa hiperativa é assim, ela sabe que tem que limpar a casa, por exemplo, limpar a cozinha, limpar o banheiro, limpar a sala, limpar o quarto. Então ela vai para a cozinha, vai para o quarto, vai indo e não termina nada. Faz tudo, mas não faz nada, né? Então a ansiedade ela cruza nisso, também nessa modalidade, né? A pessoa pela ansiedade, ou ela vai começar e não vai terminar, ou então vai parar e não vai nem conseguir fazer. Então, a organização é algo fundamental. Fundamental, vai ajudar muito. E a pessoa não pode se frustrar caso não conseguiu executar tudo, porque é normal, né? A Exatamente, gente... Bom, exatamente. Que aí eu vejo assim, pastora, que entra a parte, né? Claro, é importante a gente ter a nossa rotina, se organizar, né? E como você disse, eu creio que muitas mulheres estão nos assistindo, aumentou as tarefas, porque o marido trabalhando em casa, os filhos estudando, né? E nós com os nossos afazeres ali. Eu creio que nessa parte entra muito a autocobrança, muito. né? A autocobrança que entra, estamos vivendo um novo cenário, né, de repensar muitas coisas, né, com relação à nossa rotina. E eu vejo um ponto muito importante a gente diminuir essa autocobrança, né, que eu vou, como nós Isso, mulheres acordamos já com planejamento, né, de tudo o que nós vamos fazer, mas isso. de repente lá no meio da tarde, porque quem tem filho jovem, adolescente, enfim, a família, nem tudo vai sair nos seus devidos horários, no seu devido momento, como tu planejou, né? E muitas vezes o que acontece? A pessoa vai ficando ansiosa. Meu Deus, já está na hora dos banhos, mas eu não estudei com o meu filho pequeno. Ah, está na hora de fazer o almoço, mas aí o grande ficou um pouco mais tarde na cama. Então, eu creio que essa autocobrança, eu acho que assim, ó, agora eu vou lhe perguntar, é um tempo que a gente tem que diminuir um pouco, né? Porque ninguém consegue dar conta de tudo todo o tempo. Nós mulheres, é como eu digo, nós não somos mulheres maravilhas, né? Nós não somos mulheres que vão, não, tem que fazer tudo, vai dar conta de tudo. E isso aí, pastora, está atingindo muitas famílias, né? O homem também, às vezes, eu sou o homem da casa, tem que dar conta de tudo. Calma, né? Eu acho que a autocobrança está fazendo se criar uma ansiedade também. É Confere? verdade. É verdade, perfeito. Eu costumo dizer assim, ó, eu só posso cobrar de mim aquilo que eu sei que eu vou conseguir, né? E para isso eu preciso ter um autoconhecimento, eu preciso me conhecer, né? O que a gente entende? Isso acontece muito, né? As pessoas não se conhecem, elas criam um pensamento sobre si. Ah, eu tenho isso, eu consigo, eu vou, né? Por quê? Porque vão vendo a mídia vai também trazendo isso muito. Que nem agora é cobrança de que todo mundo tem que fazer live, todo mundo tem que ir para. Não, isso é para quem gosta, para quem quer, para quem, né? Eu tenho cobrança até de pessoas, pastora Tati, faz uma. Né? Cada um tem um funcionamento e a gente tem que entender os funcionamentos das pessoas, né? Uns vão fazer aquilo fluir, outros não vão, vai causar sofrimento. Então, antes de eu pensar em me cobrar, eu tenho que pensar em me conhecer, né? Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu entender os meus limites, quanto mais eu entender
tudo que eu penso sobre mim. Eu tenho falado muito isso para os pacientes, que tudo tem que ser da porta para dentro. Da porta de mim, né, do meu interior para dentro, não para fora. A gente se coloca hoje muito para fora. Então, assim, ó, eu vou vendo o que a mídia vai me dizendo, eu vou vendo o que as notícias, né, enfim, o que o meu meio social vai me dizendo, vai me informando, e eu vou achando que eu tô dentro. Só que nem sempre eu vou estar dentro, eu posso estar dentro aqui do pensamento. Mas realmente eu não vou estar dentro porque eu não consigo, não é para mim, não estou pronto, não vou conseguir. Então, por que a gente tem que pensar em se conhecer melhor? Por que a gente tem que pensar, bom, se eu me permitir, se eu me perceber, se eu me entender melhor, automaticamente eu vou saber o que é para mim e o que não é, né? E não vou sofrer. Né? Porque o que causa o sofrimento? Tem muitas questões, vamos supor, a frustração é uma das coisas, né? A frustração, porque eu crio, nossa, eu faço toda uma ideia, eu faço todo um planejamento e aquilo não aconteceu, eu me frustro e me sinto menor, né? E me sinto menor. Não, a gente não pode se sentir nem maior nem menor, a gente tem que saber quem a gente é para poder executar tal coisa. Né? Então, se eu sei que eu posso, eu vou fazer. Se eu sei que não é para mim, não é para mim. Eu não vou. E as pessoas têm que entender, e meu meio tem que entender. Né? Isso que é importante, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que desenvolver na gente. Para poder não ter essas cobranças, né? E até dentro de casa, com filhos, maridos, né? E, enfim, até dentro da nossa própria casa. A gente tem que também clarificar isso para a família. Né? É muito importante fazer uma reunião familiar, quando a coisa estiver fugindo do teu alcance ali, quando tu tá entendendo que tu já não tem mais, não tá tendo mais domínio. Senta todo mundo e conversa, olha, eu não tô conseguindo, tá ficando muito difícil para mim, né? E a casa tá se desorganizando. Então a gente é uma equipe, a gente é uma família, né? Então a gente tem que se ajudar, né? E todos têm que se ajudarem. Esse tempo agora, então, muito mais a gente tem que se ajudar, né? Então a gente é uma equipe, cada um faz uma coisa, né? E a gente vai vencendo. Então, por isso que o que se conhecer melhor, entender os seus limites, sempre vai ser algo que vai trazer muitos benefícios, né? Ainda mais E nesse daí não, momento que a gente está vivendo. não sobrecarrega, né, pastora? Não sobrecarrega a mulher, não sobrecarrega o homem, não sobrecarrega ninguém, né? A comunicação, quanto é importante nos dias de hoje, e eu vejo assim que realmente Deus colocou cada um nos seus lares para resolver, né? Os seus lares para resolver isso, né? Às vezes a mulher, muitas vezes cansam e eu vejo casamentos, relacionamentos até sendo muito atingido com isso. Eu não aguento mais, eu estou cansada. Ou vice-versa, né? Até na hora de educar o filho, né? Tudo é eu que educo. Eu que dou banho, você não ajuda, eu que só eu faço comida. Então, assim, ó, nessa parte entra também a comunicação, né? Como você mesmo disse, uma dica muito boa, vamos sentar, vamos conversar. Eu vejo aqui por mim, às vezes eu estou ansiosa, assim, toda, né? Ai, meu Deus, tanta coisa para resolver, é faculdade, é escola, é os filhos, né? É a saudade dos familiares que estão longe. E aí eu digo, não, vamos parar, vamos respirar fundo, vamos parar, vamos orar, vamos pedir sabedoria de Deus, né? Porque a ansiedade, ela não traz nenhum privilégio, não traz nenhum benefício, né? Ela não vai trazer nada de bom. E aí eu mesmo me avalio, sabe? Eu mesmo penso, não, vamos parar. Aí eu começo a orar, que a carne morra, que flua o espírito. Isso aí, isso aí. E aí a gente tem que se... O que a gente também tem que entender, sabe, é que assim, ó, a gente tinha uma configuração, né, há um tempo atrás. A gente acordava, marido ia trabalhar, filhos iam para a escola, a gente ficava em casa, nós tínhamos uma configuração. Em questão de meses, na verdade foi do dia para a noite, nos é Exatamente. proposto outra configuração. Agora nós temos todo mundo dentro de casa e agora o desafio maior. A gente vai se ver mais, a gente vai conviver mais, a gente vai, né? Então nós tínhamos um estilo de vida e passamos a ter outro estilo de vida. E isso é importante, né? Vamos supor, eu saio de casa às 7 da manhã e chego em casa às 7 da noite. Aí eu já chego, né, fazendo coisas, dando atenção, durmo, no outro dia a mesma rotina.
talvez eu não conhecia mais meu marido, meus filhos, algumas rotinas, né, eu já não sabia mais. Agora a gente está sendo exposto para nós coisas mais profundas da família. E claro que isso iria acontecer, né? Isso iria acontecer. Eu recordo que até numa das ministrações eu falei sobre isso. Que agora a gente ia ter que enfrentar o tempo mais difícil, que era a gente ser igreja, a gente ser dentro da nossa casa, nossa família, a gente ser cristão dentro de casa, a gente ser nós mesmos dentro de casa, né? Porque às vezes a gente pensa que é o que não é, chega em casa a gente não é. Às vezes na rua a gente é uma pessoa, dentro de casa a gente é outra. Então, agora parece que as coisas vão desencobrir mais, né? E é normal. Vai acontecer mais crises, casamentos vão, talvez, né, vão ficar mais em crise também. Filhos vão, né? A gente vai, talvez pode haver também um certo conhecimento. Nossa, meu filho estava assim, eu nem sabia. Nossa, olha minha filha, eu nem sabia. Porque a gente vai ter mais tempo para poder analisar, para poder estar junto. Então, a vida do homem, ela virava em acordar, viver todas as rotinas e voltar para casa e dormir e no outro dia, né, segue a vida. E hoje a gente está com um desafio. A gente tinha a igreja, a gente tinha eventos, muitos eventos, né? Então isso indiretamente nos alivia, porque se eu vou para eventos, se eu vou para a igreja, se eu vou para lá, se eu vou para cá, eu não vou ver coisas, não vou conseguir enxergar tudo, né? Só que agora a gente não tem mais isso. A gente está dentro de casa e tem que se reinventar. Então, o que fazer? É muito difícil. É difícil, realmente é um desafio. É um desafio muito maior do que da rotina que nós estávamos. Muito maior. Eu vejo assim nessa parte de amigos, familiares, né? Que esse período de isolamento social que a gente está vivendo, ele tem reconfigurado, né, o nosso modo de trabalhar, o nosso jeito de se conectar com as pessoas. Nós mesmos cristãos, né, pastor, estamos vivendo um tempo em que a igreja, nós somos igreja e a igreja, cada casa uma igreja, né? E desse modo, dessa maneira de nós nos conectando com ligações, com videochamada, são coisas que podem amenizar a distância, né? Que está nos separando, né? Entre estreitar laços, né? É uma mãe, famílias de longe. Então, eu vejo assim que é o momento também da gente aproveitar esses encontros virtuais, essa maneira que Deus colocou, que é a tecnologia, né? De nós estar ali junto, de estar dando uma palavra de incentivo, perguntando para tudo bem. Hoje eu escutei uma amiga minha comentando que na família dela teve 2 familiares com Covid-19 que venceram essa batalha. Glória a Deus, venceram. Então eu vejo assim que isso é importante também, porque às vezes a gente fica tão ansioso e não sabe o que está se passando. Mas a ansiedade toma conta até mesmo de tu ouvir a notícia. Não, mas se tá lá, a gente acompanha agora por cidades por cores, a curva do coronavírus, enfim, da pandemia. E às vezes a gente fica ansiosa sem mesmo falar com os nossos familiares, né? Não, mas está acontecendo tal coisa lá, a cidade morreu tantos e tem tantos com Covid. Então eu vejo assim que é uma maneira da gente também usar essa ferramenta, a tecnologia, para amenizar a ansiedade. Se tu tá ansioso, vai lá, liga, escuta a voz da pessoa, conversa, de repente ela vai ter às vezes isso já aconteceu comigo, de eu ligar, tá ansiosa, e a pessoa me passar uma palavra que me deu uma tranquilidade tremenda, né? Então essa parte também é importante, que a gente está no isolamento, mas nós não estamos presos, né? Nós não somos presos aos nossos lares, onde a gente não possa ter esse contato. Que continua sendo importante, né, pastora? O contato, continua sendo importante a fala, ouvir o outro, ver, né? Eu creio que isso aí ameniza muito a ansiedade, né? Muito, muito, muito. O contato, independente da maneira que for, ele é importante, né? É o que tu falou, eu posso não ter o contato com a pessoa diretamente, mas num telefone, numa videochamada. Hoje nós temos muitos recursos a nosso favor, né? Então, nós estamos nos adaptando. Isso é uma adaptação. Claro que vai causar um sofrimento, sim, com certeza. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu adoro abraçar, eu adoro estar com pessoas, eu amo contato, eu amo contato. Então,
Então, tu olha a pessoa, é muito. Tu vê a pessoa de longe, tu não pode abraçar, tu não pode. Para mim é bem difícil, porque eu tenho que trabalhar em mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto disso. Então, mas aí é que a gente tem que ter pensamentos. Isso é o momento que a gente está vivendo. Não vai ser para sempre, né? Já vai passar. A gente tem que crer que já vai passar, né? E como a própria palavra diz, que não cai uma folha sem que Deus permita. Então, estamos vivendo esse tempo. E o que que a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer agora é seguir as instruções, é trabalhar em nós mesmos, entender a proposta que a gente tem para nós, através da palavra, através, né, das direções de líderes e tudo, entender a proposta, né? E não se desesperar, porque uma coisa certa é, tudo que acontece, se tiver que, vai acontecer. Pronto, a gente não está nas nossas mãos, né? Quiser a gente poder, nossa, criar essa vacina e acabar com isso, mas não vai. Então, as pessoas vão vendo as notícias, a gente vai vendo as notícias, também vejo, a gente se choca com as notícias, muito, mas a gente tem que entender que a gente está no mundo, né? E o mundo hoje está vivendo isso. Então não é uma coisa minha e nem uma coisa tua, é uma coisa mundial. Então a gente vai precisar organizar, né? Realmente, eu sempre digo assim, não é eu que falo, né? A própria ciência melhor eu vou viver, né? Melhor eu vou viver. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais perto da verdade, não adianta eu entrar agora no mundo de, né, o mundo, não está nada acontecendo, não. Está acontecendo sim, eu tenho que ter consciência do que está acontecendo, mas eu não posso me desesperar. Né? Eu tenho que entender que eu estou fazendo parte desse. É ter as informações de uma forma equilibrada. Né? Claro que é importante a gente estar informado, claro que é importante a gente saber o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, evitar um excesso de informações, né? De informações negativas até. E eu vejo assim que, como a gente estava comentando desde o início da rotina, que é importante a gente determinar um horário do dia, assim, para a gente ter as notícias, para a gente abrir um site, para a gente se informar como é que está a cidade de Rio Grande, né? Porque se tu toda hora estiver ali no celular, tu vai estar toda hora tendo informação, aumentou, diminuiu, mais caso, toda hora, né? E não só informações quanto à pandemia, como também informações que a gente fica muito chocado, que não tem como a gente dizer que não ouviu que foi o caso daquela mãe na cidade de Planalto com o filho. Aquilo ali deixa a gente arrasado, né, pastora? A gente como mãe, como mulher, é algo assim que tu vai olhar aquilo ali e realmente tu chora, e aí tu pensa e tu tem que orar. Tu tem que escutar, ler uma notícia dessa e ir para a oração, porque senão tu vai te dar uma angústia, a gente vai querer ter um questionamento, mas por quê? Por que tudo isso? Né? Mas por que que uma mãe fez isso? E aí vem o questionamento, Jesus está voltando, e veio o questionamento, Deus, mas era uma criança indefesa. Então, o que eu vejo assim as informações de uma forma equilibrada. E a forma equilibrada que eu vejo assim é a gente ter um tempo. Não, agora vou dar uma olhada aqui, vou me informar como é que está a nossa curva na cidade de Rio Grande, como é que está o município. E deu, né? Porque muitas vezes fica aquilo assim, ó, ah, mas tu viu? Não, mas tu viu? Não, mas tu viu? E aí uma informação passando para outra, tu vai chegar uma hora que tu vai dizer assim, gente, eu tô assim, no último dos nervos. Eu tô angustiada já. Então, eu vejo assim que é bem importante a gente ficar acompanhando, mas o mais importante é a gente não perder a esperança, que a nossa esperança está em Deus, e a confiança, né? Confiar no Senhor, porque hoje não tem como dizer assim, ó, tal dia isso vai acabar. Ó, pastora, tal dia a nossa igreja vai estar aberta, de portas abertas, sem máscara, sem álcool. Não. Isso, eu creio que Deus nos mostra que é nas mãos dele, é viver na presença de Deus. O tempo é dele e a hora é dele. A gente teve aqui em comentários e o pessoal colocou muito aqui, ó. Aí teve um que colocou, Carlos Manso, colocou que entende que é um tempo que Deus está curando, que é um tempo de cura, que Deus está... Eu creio também, né, pastora? Eu creio também que é um Deus que
É um tempo que Deus está curando, curando os nossos lares, curando o relacionamento, cura do perdão, né? Cura Com do certeza. perdão, Muita coisa, relacionamento de... é, muita coisa vai sair, muita coisa vai se expor agora, né? É o que eu falei, a Exatamente. gente viu uma rotina da correria, agora a gente teve que parar e olhar para dentro. Na verdade, é um tempo de tu olhar um pouco mais para dentro, né? A gente está tirando um pouco o olho de fora para colocar para dentro das nossas casas. Então, é um tempo de cura, sim, porque eu acho que sempre a aproximação e a verdade vai curar, né? Então, eu preciso conhecer o meu marido melhor, os meus filhos melhor, as pessoas com quem eu convivo na minha casa melhor. Né? Eu preciso conviver, eu preciso. Então, isso tudo vai estar trazendo para a gente, com certeza, automaticamente, essa cura e também um certo desconforto até as coisas se equilibrarem, porque agora eu vou me deparar com as verdades, né? Eu vou estar ali e estou exposta. E em questão a tudo que está acontecendo também aí fora, o que a gente precisa entender, né? Que a gente está vivendo no mundo, né? E o mundo não vai oferecer. As pessoas estão cada vez mais doentes. Não tem mais as patologias. Uma mãe que vai lá, que mata o filho, aí chora, porque eu via na reportagem o, o policial ali relatando, né, o que ela tinha, o delegado relatando a entrevista que ele tinha feito com ela. Então ele diz que ela chora e daqui a pouco deu, ela fica bem normal e relata. Então a gente se apavora, né? Diz, mas meu Deus, o que é isso? Olha essa pessoa, que monstro. Ali é uma patologia, né? É uma patologia, não tem como a gente não olhar essas questões e achar que isso está dentro da normalidade. Existe uma linha que a gente considera normal dentro do normal social, né? O que a sociedade nos traz como normal. Então, quando sai muito dessa linha, tanto para um pico lá quanto para um pico cá, que eu estou muito longe daquilo que deveria ser normal, como, por exemplo, é normal que uma mãe cuide de um filho, é normal que a família viva em paz, são coisas que a gente considera normais, né? E isso não acontece. A mãe vai lá e mata um filho. Qual é o olhar que eu vou dar para isso? Um olhar de patológico, um olhar doentio, né? Por isso a importância da gente se conhecer mais, por isso a importância da gente conhecer nossos limites, sabe? Eu atendo pessoas que dizem assim: olha, uma situação aconteceu e eu me desequilibrei, que eu perdi a noção. Deu, tá aí o problema. O problema é tu Eu acho romper que a realidade. Onde tu rompe com a tua realidade, onde uma situação acontece e te faz romper a realidade, é sinal que tu não tá bem, né? Tu precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então, isso é importante. E isso vai acontecer muito nos lares agora. Certo que isso vai acontecer, sabe? Mães que vão ficar mais desequilibradas, talvez pais que vão também. Pessoas que vão desfuncionar, vão simplesmente de uma hora para outra vai começar a romper com a realidade. Então, por que acontece? É tanta coisa ruim lá fora que eu acabo trazendo para dentro. E se eu não tiver uma saúde mental, uma saúde emocional, uma gestão das minhas emoções, eu não vou conseguir. Eu acabo entrando nessa doença, nisso que o mundo tá nos mostrando hoje, né? verdade. E por falar em saúde, né, saúde mental, também vem a parte da gente se cuidar, a nossa parte de autoestima, né? Claro que hoje a gente vive, até eu brinquei com as meninas hoje que eu consegui botar uma bota, um salto, porque andava só de pantufa. Mas é uma coisa que eu vejo assim, ó, como o autocuidado, né? Mesmo nesse tempo, ele é fundamental para a gente lidar com essas mudanças que nós estamos passando no nosso dia a dia, né? Então, tudo bem, nós estamos em casa, mas eu creio que é importante tu te cuidar, tu cuidar teu cabelo, tu ter uma autoestima, né? A tua saúde, a tua alimentação, né? Que muitas vezes a ansiedade ela atinge a nossa alimentação. Muitas pessoas, nada melhor que você nos explicar, eu sou ansiosa, eu como demais. Inclusive, pastora, tem uma pergunta aqui, ó. Minha filha é ansiosa demais e come bastante. Né? As crianças, claro que estão ansiosas dentro dos lares, né? Independente de idade. Eu tenho uma de 3 anos que tem dias assim que a ansiedade dela, eu vejo que ela está ansiosa por falta da amiguinha, por falta dos coleguinhas, por tudo isso que está passando. Então eu vejo assim que também é importante nesse tempo o seu autocuidado. Eu tenho que me cuidar, a mulher se cuidar, o marido fazer a barba, se cuidar, porque afinal de contas nós estamos vivendo ali um isolamento entre nós.
E é importante tu estar bem, tu te apresentar bem para o marido para a esposa, né? E então eu vejo assim, ó, tem essa parte, né, pastora, que a ansiedade ela faz a gente ter uma alimentação, um desejo de se alimentar maior, ou seria mito? O que a senhora nos explica? Não, não, é verdade, é verdade. O que que é eu me alimentar mais? É eu compensar, né? A alimentação em exagero, ela é o compensatório. Eu preciso compensar o que eu tô sentindo, né? Eu preciso trazer essa compensação. Eu tô tendo muita perda, eu tô ficando dentro de casa, as minhas energias, eu tô ali, né? Eu não faço mais o que eu fazia, eu saía, eu gastava energia, eu gastava meu tempo e agora eu tô aqui dentro de casa. Então eu preciso compensar, né? Eu preciso compensar. Então, a alimentação em excesso, é um compensatório. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a alimentação dessa, tipo, o exemplo dessa criança que está comendo demais. Eu tenho que colocar coisas, né? Então, sair um pouco para caminhar, andar de bicicleta, né? Claro, tudo dentro do cuidado, claro. Fazer mais exercícios em casa, né? Dar outras propostas para essa criança, né? Essa criança ela precisa de outras propostas, né? Porque se ela ficar só ali na frente da televisão, se era uma criança ativa, ela vai ter que compensar, então ela vai começar a comer para compensar o que ela não pode mais fazer, né? Então tem que acontecer a gente tem que trazer outras propostas, tanto para as crianças quanto para nós mesmos, né? Quanto para nós precisamos né? Porque a gente precisa compensar aquilo que a gente não tá, que a gente perdeu, né? Eu perdi aquela rotina, eu perdi aquela maneira como eu estava funcionando ali, trabalhando, e agora eu tenho que colocar coisas, né? Outras, é como eu falei, a gente modificou a configuração de vida. Estamos em outra configuração agora, então a gente precisa organizar essa configuração. É E isso aí. até quando a gente não sabe, só Deus sabe, né? Não sabemos, Não, exatamente, não sabemos. é como eu disse, hoje não tem nem como quem faz aniversário por esses dias ou vai fazer futuramente, a gente não tem nem como programar, né? Porque vai ter, não vai ter. A gente tem nas quarta-feiras, a gente tem as reuniões nas casas, né? Encontro de mulheres, e aí a gente não tem, por quê? Porque devido a tudo isso que a gente está passando, está no controle de Deus, né? Está nas mãos do Senhor. Mas já faltam 10 minutinhos para nós acabar. Eu Isso, minha querida. gostei, muito obrigada por participar, por estar compartilhando, né, com nós aí um pouco sobre ansiedade, que realmente atinge muitas vidas, né? Eu confesso que eu muitas vezes tenho que me controlar, eu sou uma pessoa que, se eu não me controlo, a ansiedade toma conta, né? E eu vejo, assim, que é algo que muitas vidas, né? Muitas pessoas têm essa ansiedade, isso, trabalhar, né? Na nossa vida, na nossa área sentimental, na nossa área física até, porque às vezes a ansiedade é a pessoa agitada, né? Que não consegue, e hoje a pessoa agitada está dentro de casa, aquela que caminha o dia inteiro, hoje não pode caminhar e se torna ansioso. Mas muito obrigada de coração, né, por estar compartilhando com nós aí essa área profissional. E eu vou lhe deixar agora a senhora comentar, né? Pode comentar aí como lhe procurar, aonde lhe encontrar, né? Porque vão me procurar, então diga aí aonde lhe encontra, se está ansioso, me procure. Ai, querida, primeiramente também eu quero agradecer, tá? Quero dizer que foi uma honra, foi um prazer, né? Receber esse convite tão maravilhoso. Agradecer os milhões de comentários, né? Vinícius ali também, o Exatamente. psicólogo, meu, né? Mandou ali, amiga querida, Nadine, mais um monte de irmãos aí que deixaram seus carinhos aí para nós, né? E dizer que é um prazer. Como é bom a gente poder, né? Não podemos estar perto fisicamente, mas estamos perto aqui pela tecnologia, né? Coisa boa, né? Pelas Verdade. redes sociais. Querida, então assim, ó, me encontrar lá no Instagram, pode deixar as mensagenzinhas lá, meu Instagram é aberto, tudo tranquilo, tá? Pode me procurar lá assim, Facebook também. E dizer assim, ó, que a gente realmente precisa trabalhar os pensamentos da gente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa a cada dia mais se melhorar, né? Quando a gente acha que tá bom, a gente não tá. A gente todo dia, né, a gente acontece situações que a gente não tem. A gente, como eu digo assim, a vida ela é um caminho, né? Ela é um caminho, mas às vezes tem as curvas. E a gente tem que estar preparado para as curvas, né? E eu acredito que essa pandemia ela foi uma curva que pegou todo mundo de surpresa. Estávamos todo mundo no ritmo, daqui a um pouco, pum!
né? Muda tudo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, trabalhar aqui, ó, trabalhar os pensamentos, a mente, né? Se eu tô ansioso e tá tudo muito acelerado, então o foco, a concentração, é o que a gente tem mais de aliado ao nosso favor quando temos, né, quando somos ansiosos. Fazer uma coisa por vez, uma por vez, executar com muita calma, pensar, também é algo muito importante. E mais, acima de tudo, entender que a gente não é robô, que a gente está sujeito a dores, a desamores, né? Enfim, a alegrias, a gente está sujeito a tudo. Então a gente A tem que entender lágrima. há lágrimas, há muitas alegrias, a gente vai passar por coisas na vida, né? O próprio Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é aqui na mente, trabalhar a mente. A mente é uma das coisas mais, é o maior inimigo que a gente tem contra a gente mesmo, porque a gente se sabota, a gente não controla, e o pior de tudo é a gente achar que isso tudo é normal. Tudo que passou do normal, do que tu considera normal, né? Tudo que te trouxer prejuízo no teu funcionamento, do teu dia a dia, procure ajuda. Procure ajuda, procure porque, né, você está precisando de uma orientação, você está precisando de algo a mais. Né, se hoje eu puder deixar aqui uma palavra, a palavra é essa. Se tá a mais, se você está perdendo o controle, o domínio, procure ajuda. Estou aqui à disposição de quem precisar, né? O meu coração sempre é um coração de amor, porque, né, eu amo pessoas, acho que nem sei fazer nada na minha vida se não fosse isso, né? Eu acho que são 10 anos aí, trabalhei, né, lá numa igreja, enfim, cuidando de muitas pessoas, depois venho trabalhando esses anos todos, depois entro na psicologia, aí, né, enfim. Eu acho que eu sou grata a Deus por Deus me dar essa oportunidade. Também quero te parabenizar por esse trabalho lindo. Parabéns, continua assim. Glória a Muitas Deus. pessoas precisam, sabe, de pessoas assim como tu, né? Que Glória a Deus. encoraje, que traga ideias e que traga também coisas, realmente informações importantes, né? Que às vezes passa até por desapercebido, né? É E eu verdade. desejo do meu coração assim que Deus te alcance cada dia mais, que Deus te abençoe, sabe? Que todo mundo que está assistindo aí, que Deus abençoe grandemente, grandemente, sabe? Não é tempo de se desesperar, é tempo de confiar, é tempo de parar para analisar, é tempo da gente refletir. Esse é o nosso tempo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. E o nosso tempo de hoje é um tempo de reflexão. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quem é a minha família? Qual é a minha história? Né? Te aproxime da verdade. E cada vez mais aproximado da tua verdade, mais qualidade de vida tu vai encontrar, né? Amém. Deus abençoe, foi uma honra estar aqui, né? E dizer que estou à disposição, né, de quem precisar, né? E vamos caminhando, né? Amém. Que depois eu posso, né? Tem meu WhatsApp aí, eu vou colocar lá no Instagram, pode me chamar, enfim, tá? Me chame no Com Insta certeza. também, Messenger, né? E vamos embora, porque, né, a ordem é para marchar, não é para parar, não. Amém. Mesmo Amém. parados. Foi uma turma participando aí conosco. Vamos deixar o nosso beijo e abraço a todas. Muito obrigada de coração. Obrigada. Sinta-se abraçada bem apertada virtualmente, tá? Muito obrigada mesmo, pastora, psicóloga, Tati. Muito obrigada de coração. Eu creio que muitas vidas, né? Como eu digo, eu não quero seguidores, eu quero seguidores para Jesus. É tudo para honra e glória de Jesus. Tá? Digo a mesma coisa linda. Vamos estar acabando por aqui, que o nosso tempo falta 2 minutinhos. Um beijão, obrigada a todos que participaram. Deus abençoe. Podem nos procurar, procurem no Instagram, procurem depois no WhatsApp, né? Que está realmente precisando. Vamos lá. Juntos venceremos. Somos o exército do Senhor. Amém? Um beijo nessas Beijão, saudades. pastora. Beijo, viu? Saudade desse Amém. povo. Muitas, muitas. Beijão, pastora Tati. Muito obrigada. Fique com Deus, na graça e na paz. Beijo na família. Beijo. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada lar.